que acontece agora quando a gente vai trabalhar com sistemas com amortecimento? Então, agora a gente teríamos três matrizes, uma matriz de massa, a matriz de amortecimento e a matriz de rigidez. Se eu tenho aqui uma matriz de massa, uma matriz de amortecimento, a matriz de rigidez. Então, basicamente, eu vou só simplificar aqui a minha forma de representar o sistema de equações diferenciais aqui, mas entendo que tem N graus de liberdade, então N equações disponíveis aqui dentro. Então, eu tenho a matriz de massa vezes o vetor de aceleração, mais a matriz de amortecimento vezes o vetor de velocidade, 2 graus de liberdade, mais rigidez, matriz de rigidez, vezes o vetor de deslocamento. Vou multiplicar os dois lados da igualdade para a inversa da matriz M. Eu vou fazer aqui, já vou deixar o resultado final aqui, então seria, e daí vai ficar mais inversa da matriz de massa vezes C, vezes o vetor de velocidade, mais, mesma coisa aqui, inversa da matriz M, vezes a matriz de rigidez K, vezes o vetor de deslocamento dos graus de liberdade. Isso vai ser igual a inversa da matriz M multiplicado pelo vetor zero, que volta a ser vetor zero. Então, vou deixar direto aqui. Então, vai ficar x, dois pontos, vai ser igual. Então, a gente reescreveu essa equação original aqui, de forma que eu acabei isolando a ordem maior da derivada, que é essa ideia de fazer aqui, para depois baixar a ordem da equação diferencial. E acabamos tendo que calcular que é a inversa da matriz de massa. E aí eu vou acrescentar uma outra equação junto com essa aqui. Então, a outra equação, o segundo grupo de equações que eu vou incluir aqui vai ser que o x ponto vai ser igual a x ponto. Então, na realidade, vocês estão falando que um é igual ao outro, e aí eu quero montar um sistema de equações aqui, com esses n equações que eu tenho aqui, no caso do exemplo seriam duas equações, então essas duas equações acrescento mais duas equações, então eu estou dobrando a ordem do sistema, que seria dobrando o número de equações que a gente tem aqui. Então a fórmula matricial que eu vou escolher para colocar vai ser, eu vou multiplicar aqui, então eu vou separar o vetor de velocidade e o vetor de aceleração. Então, na verdade, estou representando aqui que existe um vetor de velocidade e um vetor de aceleração aqui, que eu vou juntar os dois num único vetor, que seria de ordem 2n agora, cada um deles tem tamanho de n, então n com n aqui, teria 2n linhas desse lado. Então, na primeira linha, eu vou escrever essa primeira equação, que eu inverti a ordem do slide anterior, e na segunda linha eu vou escrever essa equação aqui. Então, do lado direito da igualdade, eu tenho x ponto. Esse primeiro elemento, com esse primeiro elemento aqui, eu quero que retorne a x ponto. Então, vou multiplicar pela matriz de identidade, n por n aqui. Aí agora, quando eu for multiplicar o segundo elemento com o segundo elemento aqui, como aqui em cima, no lado esquerdo, não tem nenhum vetor de aceleração, então eu quero zerar esse termo aqui. E aí a mesma coisa para a segunda linha, então a segunda equação, do lado esquerdo só tem o vetor de aceleração. Então vai ser 0 vezes a velocidade, identidade vezes a aceleração aqui. Aí vou escrever na forma matricial aqui do outro lado também. Então eu tenho x ponto aqui em cima, que é multiplicado pela identidade, e aí o x ponto aqui multiplicado por menos a inversa da matriz M vezes a matriz C. Então, daqui eu vou escrever a matriz. Então, vou multiplicar aqui. Então, na primeira equação, não tem nenhum termo de deslocamento dessa igualdade aqui, então do lado direito, a hora que eu for multiplicar o primeiro elemento com o primeiro elemento, como esse x aqui não tem no lado direito, então vou multiplicar pela matriz 0, n por n, para eliminar ele da equação. A gente está na primeira linha. O segundo elemento vezes o segundo elemento, então
produto de matriz com vetor. Segundo elemento com segundo elemento, aqui só, já tem um x ponto. Então eu quero que apareça ele mesmo, então vou multiplicar pela matriz de identidade. Agora vamos escrever a segunda equação. Essa primeira matriz, se vocês separarem, é tudo zero fora da diagonal principal, e a diagonal principal é unitária, porque é composta de duas matrizes identidade, ou seja, essa matriz inteira aqui era a identidade, multiplicado com o vetor, vai dar o próprio vetor. Então eu vou tirar da representação essa primeira matriz, porque eu sei que ela é identidade. Então fica x aqui, x, dois pontos, desse lado somente. E é isso aqui multiplicando por aqueles vetores lá. Então x e x ponto aqui. E vou chamar esse termo aqui de y ponto. E esse aqui de y. Então, qual é a correlação entre y ponto e y? Se eu pegar esse vetor aqui e derivar ele, ele chega no y ponto. Então, se eu derivo aqui linha a linha, aqui elemento a elemento, derivada de x vai dar x ponto, derivada de x ponto vai dar x dois pontos. Então, é correto escrever aqui que esse vetor inteiro aqui, se eu derivo ele, chega nesse vetor aqui. Então, por isso que eu chamei, usando uma variável auxiliar, que esse aqui seria a derivada desse aqui como sendo y. E aí essa matriz aqui eu vou chamar de matriz A. E aí a gente chega que y ponto vai ser igual a essa matriz A. Então esse é todo o procedimento que normalmente a gente usa lá em análise modal para baixar a ordem do sistema, dependendo do tipo de análise que a gente quer fazer. Eu vou usar a ideia de que essa matriz A vezes o autovetor, ele vai ser igual a autovetor vezes o autovalor dessa solução da equação. Definir aqui a matriz de massa, a matriz de amortecimento e a matriz de rigidez. E aí depois só deixei pronto aqui a matriz de estado. Vou rodar ele. Deixa eu subir aqui. Então, só para conferir aqui, né? A matriz de massa, que ficou unitária, identidade, a matriz de amortecimento, a matriz de rigidez e a matriz aqui de estado. Então agora eu vou calcular aqui o vírgula V, calcular o autovetor e autovalor, dou o comando ANG aqui, e aí defino o que eu quero em cima da matriz A. Então essa é a forma de usar a ferramenta, né? Sem entrar muito no detalhe de por que, como exatamente ele funciona por trás da linha de comando. E aí ele me deu aqui então de novo são os autovetores, já explicou o significado deles aqui, e V são os autovalores. Então de novo os autovalores ele me deu aqui ele deu uma matriz n por n aqui, né? No caso aqui a gente dobrou a ordem do sistema, 2n por 2n, então seria o n seria igual a 2, então 2 vezes 2, 4, então 4 por 4, e aí ele me deu só valores na diagonal principal. Então nos autovalores, quem importa aqui para a gente analisar seriam a diagonal principal. Analisando o resultado do MATLAB, então aplicado o comando AIG da matriz A, chegamos nos autovetores na variável U e na variável V nos autovalores. No cálculo aqui então, da solução da equação diferencial que a gente trabalhou, chegamos nos autovalores, que seriam referentes à frequência natural amortecida do sistema, uma vez que o sistema tem amortecimento. Então, nos autovalores, que são as frequências naturais amortecidas do sistema, o MATLAB me deu aqui, se vocês perceberem. Então, a parte real, mais a parte imaginária, mais ou menos aqui, da parte imaginária. Então, ele me deu aqui o resultado complexo conjugado. E aqui também um outro par de frequências naturais
amortecida. A sequência que ele me dá aqui de cima para baixo, aqui na diagonal principal, ele não está na sequência crescente das frequências naturais. Então, se vocês repararem aqui, está menos 5 mais 8,66, menos 5 menos 8,66J aqui. E essa aqui, essas duas colunas são relacionadas à primeira frequência natural. Amortecida, no caso, né? Mas seria a primeira frequência natural. E as duas primeiras estão relacionadas à segunda frequência natural. Então, esse aqui seria a forma como o MATLAB me dá os autovalores. E aí, a partir desses autovalores, a gente consegue tirar a frequência natural não amortecida, né, só calculando o valor absoluto, e calcular o fator de amortecimento a partir desses valores aqui, da parte real mais a parte imaginária.